Oi, oi. Aí o áudio tá gravando? O áudio tá gravado. Bom, gente, depois desse começo assim que já virou a vinheta, né? Quinta-feira é dia de estudo na área, né? E dos congregantes para os congregantes. E hoje nossa convidada é Janete Erles, né? Quitavó, aqui está a avó. É a piada do Raul. Quita a avó Erles para falar da Paraxá Quitavó. Richard, dá um foquinho aqui na Janete, que está longe. A avó de todo mundo. Tá? Mas a Janete, ela é a avó de todo mundo, ela realmente dá muitos conselhos e eu escuto esses conselhos há muitos anos. Ainda bem que tem a Janete aqui para nos aconselhar. E a Janete, então, assim, ela tem um currículo enorme de ativismo, né? Que começa pelo Conselho da Área, que ela é atual. Resumindo, Aham. sempre foi coisa de educação. Sempre educação, é. Educação, Educação, né? A parte da biblioteca que você é É responsável educação. atualmente. Que é educação. É isso mesmo. Diálogo interreligioso. Que é a parte de educação que eu faço no diálogo. Então, Parece um programa. Esse negócio precisa ser informalizado. Verdade. mas então agora já estamos bem formais e vamos começar então esse estudo hoje e na sequência os comentários, tá? Janete, por favor, e muito obrigado por ter aceito o desafio de Quitavó. Tá bom, aqui tá bom. O Raul estava aí falando nós estávamos aqui conversando uma coisa, o Raul estava falando de... Como foi mesmo que você falou sobre... Arameu, sim. Sobre os ritos, Para mim, isso que o Arameu fala aqui, né? É aqui em Deuteronômio que fala... Arameu foi... meu pai, Abrão, foi arameu. Abrão falava isso, tá? E parece que falava, E eu não vejo isso assim tão como rito, eu vejo isso também, como tudo aqui em Deuteronômio, como um reconhecimento do que nós somos, de onde nós viemos e o nosso vínculo com o divino, que aqui é totalmente virado para a ética e não para o ritual, né? E é interessante que no final, quer dizer, fala-se de ritual todo o tempo, dá-se muita importância ao ritual, mas as palavras finais, os capítulos finais, são ética, 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 com alguma coisa ritualística, muito pouca. E acho que isso indica o nosso caminho, né, do judaísmo, onde o importante é a ética, o ritual é uma consequência e também digamos que o ritual seja uma necessidade do homem para se ligar na religião. Mas o que é importante no judaísmo, sem dúvida nenhuma, a base toda, o tecido todo, é a parte, a procura da ética, dentro e fora da sinagoga, né? Então, aqui, a primeira... Não, deixa depois. Eu estava olhando no Rabino Samson Raphael Hirsch,
é esse que é do século XIX, ele nasceu no início do século XIX e foi quem organizou a ortodoxia moderna. Quer dizer, na mesma hora que estava se fazendo uma modalidade que trouxe as reformas, né? A reforma judaica, aí ele reformou a ortodoxia, só que ele reformou menos, ele colocou muito a questão dos hábitos e ele salvou a ortodoxia de não ser, entre aspas, toda perdida para o judaísmo liberal. Foi essa a intenção dele, fazer uma ortodoxia moderna. Mas ele escreveu muita coisa sobre ética, né? E ele coloca sobre Deuteronômio 28, ele coloca, onde nós dizemos aqui, onde Moshe diz, cadê? 28. O Eterno estabelecerá como o povo santo de Deus, como lhe foi jurado, se você mantiver os mandamentos do Eterno seu Deus e andares pelos caminhos de Deus, né? E aí disso o Hirsch, o Eterno ele traduz um pouco diferente. O Eterno estabelecerá você como um povo santo para ele, como foi jurado a você, se você mantiver o mandamento do Eterno, teu Deus, a andar pelo caminho de Deus. Tá? Ele estabelecerá você como um povo santo para ele. Eu gostei mais, o pouco que eu entendo que eu consigo captar do hebraico, eu gostei mais do que o povo santo de Deus, um povo santo para ele, tá? É diferente. Nós somos um povo santo, não de Deus, mas para ele. E aí, isso é uma tradução dele. E aí ele bota que a procura da atividade é o amor, tá? O bem e o benefício para os outros. Isso que, quando a gente lê aqui as bênçãos e as maldições, que eu não vou ler e nem vou analisar, no fundo é isso. Você tem que se comportar bem em relação ao próximo, senão você vai ser amaldiçoado. Mas é tudo, não é você tem que se comportar bem em relação a ritual. Você tem que se comportar bem. As maldições são se você se comportar mal frente ao próximo. Isso chama a atenção muito bem, tá? Raciocínio, se você se comportar mal, em segredo, pior ainda. Sim, mas eu não eu acho que aqui se a gente for entrar nesse, a gente pode entrar nesse detalhe se a gente for analisar frase por frase. Mas a moral da história é: não se comporte-se bem em relação às coisas éticas, em relação ao próximo. Não guiar o cego na direção errada. Aí ele coloca aquela lista toda. Mas se tivesse uma coisa só, também já dava para você entender o caminho.
Acho que é isso que eu quero dizer. Também tem uma dimensão coletiva. Quem fala mais se dá mal é O povo. não é a pessoa. Aí eu não sei, Raul, Que se você vai se prosperar o na povo... terra, não sei o quê. Tem Sim, muito de nacionalismo aí, do povo, né? Do todo. Porque se você falar um por um, não é verdadeiro. Tem muita é. gente boa que entra pelo cano e Ah, sim, vice-versa. mas Agora, de... a sociedade, a minha interpretação, a sociedade que comporta-se mal, que não respeita as minorias e não respeita os direitos individuais e uma série de outras coisas, que não dá dignidade para as pessoas, essa sociedade está condenada a se dar muito mal. E isso a gente vê ao longo da história com muita clareza. Com certeza, mas eu tenho a impressão que isso daqui, para mim, quando eu leio, a impressão que me dá que você pode. É óbvio que isso é para a sociedade, mas também é para o indivíduo. Então, tem essa dimensão, eu falei, tem essa dimensão da sociedade também. É, também. Sem dúvida. Aliás, olha, eu gosto muito quando a gente logo discuta em vez de eu fazer discurso. Não, eu prefiro. Por que isso é engraçado? É interessante eu ouvir você e não fazer um comentário. É o contrário. Não, mas eu acho que o estudo é bom ser assim. Hein, Janete, eu peguei isso aqui, tem um comentário racídico no Plauto, que diz que as maldições para transgressões secretas, essas as públicas têm esperança ainda de chuvar, mas as secretas são maldições assim da mais pesada possível. Olha, aí eu Isso assim, dentro do pensamento racídico. Isso é, pois é. E assim, eu vejo, quer dizer, o camarada é ruim, mas é um ruim sincero. Isso é um ruim menos ruim do que o ruim que você acha que é bom. Ah, sem dúvida. Aí são explicações racídicas que eu concordaria. O ruim que se faz de bom é o pior de todos, porque você nunca vai saber que ele é ruim. E o ruim sincero é ruim, mas Sem dúvida. Não há como negar. Essa explicação racídica já é um desenvolvimento para você entender melhor, para você desdobrar, né? A Torá aqui dá o básico. E também, quer dizer, o que também aqui está muito claro, que a nossa relação, isso daqui é um resumo de muita coisa, reafirmando, né? A nossa relação é diretamente com Deus. Nós não temos intermediários, nós não temos soberano, a não ser Deus. Isso foi isso foi talvez, grande invenção dos judeus. Janete, deixa eu te perguntar uma coisa. Nem na época dos reis, Saul, Davi, Salomão, nem nessa época tinha um intermediário. Não existe intermediário. Tanto que, quando você lê os profetas, a relação que você vê de certos profetas com esses nossos grandes reis, você vê que ninguém via o rei como um deus ou um semideus. Qualquer um chegava lá, botava o dedo no nariz do soberano e dizia: olha, você está errado. Principalmente, o grande exemplo é Natã com Davi, várias histórias, e também se metia em quem é que... Na Paraxá, Shoftim, fala que o rei tem que ler a Torá todo dia. Isso. Quer dizer, ele não faz mais nada na vida, porque para ler a Torá todo dia é grande. Mas isso faz... Ele está subordinado à Torá, igualzinho vocês estão. O negócio é que não é igualzinho que nós estamos, é que nós, aí também tem a questão do povo escolhido, nós nos subordinamos a Deus. Não foi Deus que nos subordinou.
Eles são ungidos por Deus também. Mas para nós, sim, porque a gente tem que também ver a mistura que existe entre o que aqueles que escolheram Deus da nossa maneira, não é nossa maneira, são as pessoas que se tornaram judeus, tá? Que reconheceram uma maneira diferente de ver a autoridade divina, qualquer que seja, e desfazer, né, totalmente a autoridade dos reis, não tinha nada de divino. Então, a gente inventou uma coisa totalmente diferente. Não temos intermediários. Já começando pelo fato de como os nossos reis eram escolhidos. Qualquer um que alguém dizia, olha, é esse que vai ser teu rei, virava rei. A origem deles nunca foi diferente. E assim, só para polemizar, e quando uma linha do nossa tradição vai ao túmulo de um rabino e pede alguma coisa lá no túmulo? Olha, é aquele negócio, nenhum de nós é autoridade e pode dizer o que está errado e o que está certo. Eu, pessoalmente, você sabe que eu absolutamente não aceito nada disso, tá? Eu não aceito nem a intenção de beijar a mezuzá para dar sorte. Nós estamos... Qual é a volta que se dá para dizer eu tenho acesso direto, mas eu vou ali no túmulo e peço? Essa volta você tem que perguntar para a pessoa que dá essa volta. Muito bom. Posso explicar isso? Vai explicar. Imagino eu, mas não tenho certeza, que essas peregrinações a túmulos de rabinos famosos, como o Rebbe de Lubavitch, por exemplo, esse rabino que está sepultado não é um intermediário entre a pessoa o peregrino que está rezando ali e Deus, entendeu? Ele está rezando pela alma do rabino lá no túmulo, rezando para Deus e não para o rabino. Para Deus. Tem um amigo meu que fez uma pesquisa sobre o Cótel. Passou um tempo coletando papéis da Cótel. E fez uma estatística, 70% dos papéis colocados no Cótel, desse estudo que foi feito, pede para casar. 70% pede para casar. 20% pede saúde, 10% pede paz no mundo. Certo? Então, Para casar, todas as mães judias vão no cótel botando bilhete para os filhos casarem. Agora, essa questão de por que faz isso, eu acho que parte de uma desvalorização tua. Exato. Você não se acha competente, capaz de alcançar o que é alcançável. Você pega a primeira página do Plauto, não na Bíblia, primeira página que está no Plauto em hebraico lá, a primeira coisa que colocaram lá é isso, Loba Shamaim, não está no céu. Não, é um pedaço de Dvarim que fala que a Torá não está fora do teu alcance. Certo? Pouca gente consegue entender isso, que a Torá não está fora do teu alcance. Eu não entendo. Então lê e entende, cara. Não tem como não entender. É só querer que... Então é isso. Não, mas eu acho que não é ou não entende. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Torá está fora... A Torá não está fora do seu alcance. Para mim, parece que os atos recomendados não estão fora do mais seu ou menos, não. Vou discordar, não é a vou interpretação. discordar veementemente, porque ali fala, ela não está fora do teu alcance para que você mande alguém até o céu que a leia e interprete. Essa é a frase. Não é para fazer. A frase é, ela não está nem além do céu, nem além do céu para que você mande alguém para o céu, nem além do mar, para que ele vá lá, leia e nos explique. Então é fora do entendimento.
o que está escrito lá. E esse Loba Shamaimi é usado no Talmud para falar fora do entendimento também. Não é bem dos atos. De qualquer maneira, sim, pode pegar aí também. Não, porque o entendimento, nesse caso, você pode interpretar como você entronizar. Aí acho que você está dando uma volta muito grande no texto. Porque o texto fala muito claro. É para que você. Alguém que vá lá para me interpretar e me explicar. Então ela é. Mas voltando, eu acho que o cara que vai lá e pede no cótel, ou no túmulo, ou aonde for, pede justamente porque ele se sente pequeno demais para ele ter uma conexão com o texto, com a Torá, com a religião. Aí ele precisa de alguém que tenha essa conexão com ele. Mas aí, mas esse morto essa interpretação que você está dando, que eu também acho que seja, acredito mais que eu acho que o Zeca está tendo uma boa vontade com as pessoas, achando que elas estão rezando pela alma do... Eu acho que essas pessoas fazem mais do túmulo, do túmulo para o qual eles estão lá rezando, fazem dessa pessoa dão a ela o mesmo papel do que o santo. Exatamente. Eu tenho uma experiência pessoal, assim, depois não falo mais hoje, uma experiência pessoal. Eu estava no cemitério de Praga, né, que todo mundo conhece aquele cemitério de Praga, que tem o túmulo do Maharaj de Praga lá na frente. Sim. Aí eu estou aqui atrás, estava num grupo do pessoal do Vada Renor, estou aqui atrás, e lá na frente tem uma senhora que pega um pedaço de papel, escreve alguma coisa e bota lá. E ficou muito à vista de todo mundo lá. Aí a gente foi... Aí, eu falei pra galera, ela tá pedindo para casar. Aí eu fui, a gente andou, chegou lá, tava lá o papel, peguei o papel, botei no bolso. Ela já botou o papel, Deus já leu, o rabino já leu. Chegamos para tomar, depois de tudo, não sei o que, no final do dia estava no bar tomando cerveja. Em Praga não era cerveja, era um negócio muito gostoso, verde, deixa você bêbado muito rápido. Aí eu peguei do bolso e abri. Era assim. O papel era exatamente isso. Primeiro era um bloquinho, um pedaço do bloquinho, Sheraton Budapeste. Depois embaixo estava escrito Marriage Soon. Não é em qualquer momento, é agora, cara. Não estou esperando. Olha só, em inglês, a minha sogra dizia que tinha que escrever em hebraico. Mas a moça não sabe escrever em hebraico, escreveu em inglês. Minha sogra também não sabia, mas ela encomendava. Minha sogra encomendava, tinha que ser em hebraico. Então esse cara não está rezando essa moça que botou isso lá não está rezando para a alma do rabino. Ela está querendo algo concreto, rápido, para pessoal. Mas aí, concreto, rápido. Aí também, olha só, tem uma coisa aqui, deixa eu ver aonde, que bate com isso. Muito bem. Bate com isso. 26:14. Eu marquei umas coisas, sabe como é? Eu não fiz um discurso, eu marquei umas coisas. 26:14. Não... aqui, quando você estiver separando inteiramente a 10ª parte da sua produção, etc, etc. Aí você diz assim: declare diante do Eterno, seu Deus, eu retirei a porção consagrada da casa, dei à família do levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, exatamente como você, Deus, me ordenou, e eu não transgredi e negligenciei nenhum dos seus mandamentos. Quer dizer, tudo sempre, essa coisa sempre dá o próximo, tá? A parte ética do seu comportamento com o próximo. Aí continua. Não comi dessa que ele separou, né? Quando estava de luto, desta nada tirei quando eu estava impuro,
e desta nada depositei junto com o morto. Eu obedeci ao Eterno, meu Deus, fiz exatamente como você ordenou. Não depositei junto com o morto, eu não sei. Sim, isso está aqui no Plauto. Que isso é uma lição de lembrar para a gente rejeitar as crenças dos egípcios, que poderiam estar enraizadas, de pensar nos mortos como se continuassem em vida, colocando alimentos no túmulo como se ainda fossem comunicáveis. Os mortos, como se ainda se pudesse comunicar com os mortos. E nós estamos aqui falando nisso. Tá? As pessoas vão para o túmulo se comunicar com os mortos. Se isso é judaico, eu não sei. Quem está aqui, não sou eu que vou dizer o que é judaico e o que não é judaico, mas na minha maneira de ver o judaísmo, eu não consigo entender essa comunicação com os mortos. É uma reverência. Reverência não é comunicação. Exato. Você vai no cemitério e faz uma reverência. Ainda tem isso, porque isso é até tem um padre da época da escravidão no espanhola, Bartolomeu de las Casas, que provavelmente era de origem judaica, e ele fala muito da diferença entre o pensamento e a simbologia. Porque essa coisa que a gente tem livro, tem uns livros que dizem que a Santa do Paoco, sabe? Que os judeus usavam na Inquisição, os astecas e os outros índios da ocupação espanhola faziam isso com os seus símbolos, colocavam atrás, ou escondido, nos símbolos católicos, por causa da Inquisição que eles sofriam. Gente. Então, aí, por que eu estou falando nisso? Você vai no cemitério reverenciar, se você quiser, você vai no cemitério reverenciar e uma outra pessoa acha que você está falando com o falecido. E essas coisas. E essas coisas aqui estão muito explícitas. Tá? Então, outra coisa que é importante aqui também, eu tirei umas coisas assim. Você se alegrará, e continua ali, com as coisas que você recebeu. Isso aqui está importante, quer dizer, você tem uma relação positiva com Deus, lembrando o que você recebeu e recebe. E é por isso que nós temos brachot de agradecimento. Essas, sim, são importantes para a gente se lembrar das coisas que a gente tem de positivo e, digamos, é a ligação que se fazia com Deus. Hoje, talvez a gente não sei, há pessoas que fazem essa ligação com Deus, há pessoas que simplesmente contemplam a vida e sentem um agradecimento e expressam agradecimento em bênçãos. Né? Sem você ter que ter necessariamente uma conversa com Deus. Você reconhece as coisas positivas que te acontecem, né? Independente de castigo ou recompensa. Né? O que mais que a gente pode dizer aqui?
Fala, Germano. Pode. Mas eu insisto que eu prefiro sempre ouvir você do que estar comentando, mas vamos lá. Mas essas minhas coisas, assim, são meio que... Sobre recompensa, Ah, aí eu, como sempre, tenho trazido assuntos razoavelmente controvertidos. Eu vou citar um livro que o Raul me deu, possivelmente há muitos anos atrás, do Yeshua Leibovitz. Era um judeu ortodoxo que tinha visões controversas em termos da Alahá, ou lei judaica. Escreveu que o único propósito dos mandamentos religiosos era a obediência a Deus e não para receber qualquer tipo de recompensa neste mundo ou no mundo vindouro. mas exatamente. Defendia que as razões para os mandamentos religiosos estão na compreensão humana, estão lá da compreensão humana, sendo, além disso, irrelevantes, e qualquer tentativa de atribuir significado emocional à realização das mitzvot era desviada e similar à idolatria. Olha como ele bate fundo na questão de você seguir os mandamentos, não há recompensa nenhuma. Eu vou dizer que é difícil compreender isto, mas vamos lá. Isso que o Raul falou de brincadeira, mas tem um ponto extremamente forte. Leibovitz defendia fortemente na separação do Estado e da religião. Acreditava que a mistura dos dois corrompia a fé. Condenou a veneração dos santuários judaicos, referindo-se cinicamente ao muro ocidental, o muro das lamentações, como discotel, um trocadilho às palavras de disco e cotel, o nome hebraico do muro ocidental. Você vê que força que tem o que é a compreensão de um ortodoxo, seguia a prescrição na medida que era possível, sem nenhuma contemplação para o mundo atual ou para o mundo vindouro. Era professor. Era o irmão da É uma coisa Nehama. impressionante. Era o irmão da Nehama. Aí, o que a Janete colocou, que realmente eu acho que a gente deve entender, pelo menos para nós aqui, é que a Torá cai quando o povo judeu não mantém suas leis e valores. Quando o Raul fala que a gente paga o preço da atitude dos outros, não só das nossas, a verdade é essa, quer dizer, eu posso aqui estar seguindo todos os mandamentos, mas se o mundo judaico não seguir, a Torá cai. Mas nós somos um coletivo de tudo. Até aqui dentro, você não precisa falar de todo mundo. Se a gente não cuida aqui da Ari, de uma certa maneira, a Ari cai. Se não cuida do Liessin da Barra, o Liessin cai, fecha da Barra. O coletivo sempre existe. Mas mais preocupante é que quando Israel também não cuida do mundo judaico, a gente cai. Você está localizando o nosso pequeno mundo, mas o mundo é um pouco maior. Não, o que eu estou querendo dizer é que isso existe se 3 pessoas não têm um objetivo conjunto, o objetivo não funciona. E o mundo inteiro, se não tiver um objetivo também honesto, cai. E o que você está dizendo aí sobre Israel cuidar dos judeus? Não, os judeus têm que cuidar de Israel. Sem dúvida, é recíproco, eu não tenho dúvida disso. Agora, mas eu queria terminar simplesmente para... É um pequeno trecho no mundo que nós vivemos hoje. Na verdade, a responsabilidade dos líderes espirituais de cada geração fazer com que a Torá se torne, nos olhos do povo judeu, nem tão leve, de tão pouca importância que possa ser facilmente descartada, nem tão pesada e onerosa que dificilmente pode ser suportada.
voltando ao que você havia falado, Tudo isso tá. Sim. Parece que o Raul disse que a Então. moça aí falou uma. Sim, fala. Então, uma coisa que o Germano. Uma coisa que o Germano falou de que um judeu deve cumprir as 613 mitzvot da Torá sem esperar recompensa, eu não acho que nem no Olam Hazé, nem no Olam Rabá. Olam Hazé é esse mundo, Olam Rabá é o mundo vindouro. Sendo que realmente o que é por convenção, convencionalmente, cada judeu precisa cumprir todas as 613 mitzvot da Torá para ir para o mundo vindouro, que isso já é recompensa. Já que não é judeu, precisa cumprir as 7 mitzvot de Noar para ter recompensa de entrar no mundo vindouro. E essas 7 mitzvot são não cometer idolatria, não blasfemar, não cometer adultério, não roubar, não matar, estabelecer tribunais de justiça e não comer carne arrancada de animal vivo, isso mesmo. E outra coisa, quando se trata do ritual e da ética, eu acho que tanto o ritual quanto a ética, acredito que ritual e ética são coisas que andam juntas. Por exemplo, a mitzvah de tzedakah, entendeu? Então, vamos supor, passa a caixinha aqui na mesa, certo? Sendo que cada judeu é obrigado a doar entre 10% e 20% do dinheiro que sobra, e não entre 10% e 20% da renda total, do que sobra dos seus gastos. Aí eu não vou dar nada nunca. Eu ia falar aí, pegar os 10% que sobe comprar um tênis bonito igual o da Jordana, tá bom. Mas, tipo, tenta fazer com que sobre alguma coisa, sabe? escrito isso em algum lugar mesmo? Sim. E também tem outra coisa que uma outra proibição relacionada à ética é que é proibido. Lembrou, Rose? Existe uma proibição muito séria chamada Lashon Hará, que é mais grave do que assassinato, adultério e idolatria juntos. E essa proibição quer dizer consiste em falar mal de outras pessoas na frente delas, sem a intenção de corrigi-las. Tipo, em vez de ter a intenção de corrigir a pessoa, tem a intenção de envergonhar. E mesmo se você tiver a intenção de corrigir a pessoa, você tem que apontar o erro dessa pessoa em privado. Não pode ser em público, senão ela chonará. Tá certo. Mas eu queria. Mas, Germano, de alguma maneira. Eu vou falar, Rose. Não, o que a gente estava falando aqui no paralelo, vamos dizer assim, é que essas questões todas, que o micro afeta o macro. Quer dizer, o que a gente faz em petit comité vai afetar o macro, em todos os sentidos. Claro. É dentro claro. dessa questão. E tudo que se está falando aqui inegavelmente, são as relações. As relações entre as pessoas e sempre o social e o individual e o social, né? A relação do individual com o social. Resumidamente, foi isso. É por isso que eu falei 3 pessoas. Mas, Germano, você quando falou que o Leibovitz falou que não havia recompensa, você entendeu que eu estava falando que haveria recompensa? Não, só quis refletir que normalmente o pensamento mais habitual que a gente tem é que a doação ela vai trazer para nós recompensa.
alguma coisa especial. Hoje, aqui está escrito isso. Aqui está escrito isso. Só que aí entra aquela famosa palavra, porque a gente fala muito aqui de discutir Torá, não sei o quê, mas existe aquele famoso bordão que fundou a reforma, chamado revelação continuada. Eu acho que eu ainda vou botar um quadro na minha casa com essa palavra, porque se a gente mantiver isso na nossa cabeça, revelação continuada, a gente vai se exercitar melhor em ler aqui como um aprendizado da época, um esforço enorme e um impulso enorme que se deu na relação, nas leis de relações humanas, onde se colocou ritual, porque o ser humano precisa e não Deus precisa, colocou-se ritual, mas nós temos que entender que a gente não pode ficar se debatendo exatamente nas palavras que as pessoas, há 3.000 anos atrás, 2.000 e tantos anos atrás, a gente não pode ler isso textualmente. Assim como a gente não lê textualmente um livro. Escuta, eu me lembro uma vez nós estávamos na casa de uma amiga minha, pouco depois que eu conheci o José, tá? Nós estávamos na casa de uma pessoa cujo pai era médico. E o José estava com 28 anos, olhou para a estante desse senhor, que era pai dessa moça, e virou para mim e disse: esse daí já deixou de ser médico há muito tempo. Porque se ele ainda estivesse lendo aqueles livros, eu não estou querendo dizer que a gente não deve ler a Torá, mas eu estou dizendo que a gente tem que ler a Torá. E se a gente não ler a Torá e levar as coisas para o nosso entendimento hoje, nós estamos transgredindo a Torá. Se a gente for ler de acordo com o que está escrito aqui, tudo é o espírito da coisa que a gente tem que levar. É isso. Eu acabo sempre que eu sempre bato nisso. Olha, o Gilberto quer falar. Posso falar? Então, eu acho que uma questão importante sobre a Torá em si, né, de uma forma macro pensando, é que ela não é simplesmente um código de leis, né, um código de condutas. Ela está contextualizada, tem um contexto histórico, né? Então, por exemplo, nessa paraxá que a Janete ficou de comentar, né, que tem várias recompensas e punições, existe um pensamento: se você fizer isso, então aquilo. Né, como o Raul fala várias vezes sobre o bingo das mitzvot, né? A gincana, é isso. E eu acho que, na verdade, nesse contexto, Moshe se comportou dessa forma por causa do povo, aquele determinado povo. Era um povo que tinha acabado, que não estava acostumado, né? Que tinha vagado 40 anos no deserto, que nunca viveu como escravo, né? É uma outra geração, que era como se fosse um povo ainda infantil, né? Porque como a gente fala com criança, se você fizer isso, aquilo, né? Uma geração mais madura não precisaria de um discurso desse tipo, né? Até porque eu acho que, particularmente, que uma grande coisa do judaísmo é você não condicionar, né, coisas que acontecem a um certo comportamento, né? Esse pensamento condiciona, esse imperativo hipotético, né? Se você fizer isso, então aquilo. O comportamento moral de verdade é quando você age porque aquilo é o correto, né? Porque você acha que aquilo é o correto
E aí isso, o que é correto, né? Está aberta a discussão, né? Logicamente. Mas o que é o melhor para a sociedade, para você, para o coletivo, para a comunidade, né? Agir bem. E não por agir bem por causa para obter algo, né? Eu tenho a impressão que foi isso que nós, que se o mundo deve alguma coisa a gente, e se não fosse nós, provavelmente teria sido outros, mas foi nós que fizemos essa transformação. Não só por causa do Egito, mas porque era assim que se pensava, não é? Era assim que se pensava. Porque as leis em si, você encontra muitas dessas leis, as civis, não as leis assim de mais só éticas. As leis civis você encontra no Código de Hammurabi, que é de muito antes, né? Quando você lê, você vê que eles copiaram coisas, outras coisas, não essa. Do Código de... Sim, não. Uma parte, a parte civil. Mesmo na parte civil tem bastante diferença. Sim, 400 anos antes. Mas aquela questão de traduzir isso para uma ética que... Aqui tem um embrião da tradução disso para um simples ato ético. Quer dizer, o fato... Aqui você ainda acha que Deus está lá para te olhar, mas, ao mesmo tempo, existe aqui o desenvolvimento do pensamento que você tem que fazer porque é o certo, né? Isso é um embrião. Sim. Nós temos, na verdade, o tempo passou muito rápido, são 9h44. Não, temos assim, o Gilberto e o Léo e temos o teu fechamento. Não tem fechamento. Não tem fechamento. Eu queria falar uma coisa muito importante. Dedicar esse estudo à memória da nossa querida amiga Clara Ganderman, abençoada memória, está aqui representada pela Marisa. Marisa, que bom. Mas, por favor, Gilberto. Por favor, Janete, você no início do teu estudo, você falou em mortalidade, em continuação de coisas que... A vida que não acaba aqui... Não, ao contrário. Ao contrário. Você falou que a gente... que a gente vinha de uma civilização, a civilização egípcia, mandava até comida com o morto, né? Isso estimula um pensamento de uma continuidade de relação com o morto como se ele estivesse vivo, né? Agora, e não sou eu que vou decretar, porque, como se diz, eu nunca fui e voltei. É justamente isso que eu queria falar. Eu fui e voltei. Então, eu tive essa experiência quando eu vi minha avó, quando eu vi meu pai segurando minha mão, falando em alemão, vem, vem, vem. E eu dizia que não, que ainda não estava na hora, alguma coisa, eu não me lembro, eu estava em coma profundo. Fiquei 20 dias. Então, eu fui e voltei. Mas eu não sei se isso... Gilberto, isso é muito pessoal. Eu acredito, mas isso é muita pessoa, Gilberto. Não vou discutir. Eu vou dizer que eu acredito que se um dia eu estiver em coma, eu vou achar, e eu ver essas coisas, eu vou achar que eu sonhei. Mas isso é muito individual. Eu não sei se você está certo ou eu estou certa. Entendi. Não, porque ele acha que ele esteve com a avó dele. Eu estive. Bom, se você colocar assim, é figurativo, né? Ok, não era só um testemunho en passant, só para corroborar. Mas achei bacana tudo que você falou. É muito ruim. Quanto menos a gente tem certezas, pior para a gente. A
Tem uma piada rápida aqui, que o faraó morreu, e aí veio o ajudante do faraó e falou assim, olha, temos que achar o gatinho, porque ele quer ser enterrado com o gato. E o gato estava vivo. Que horror. Bom, aí tem vários motivos. Aí vamos já, para quem... O ciúmes vai além da morte. Para quem tem que trabalhar, a gente vai terminar rapidamente, mais uns 3 minutos a gente termina. Léo, 3 minutos. Não? Não, Léo. Oi, bom dia. Eu queria falar sobre estatística, né? Eu vi muita coisa falado aqui, eu não vou contrariar o que foi falado, mas eu vou falar sobre estatística, né? Primeiro, estatisticamente, ontem eu tive 3 relatos iguais a esse do Gilberto, né? Eu nem sabia que ele ia falar isso. Quer dizer, estatisticamente, eu ter um relato desse é uma coisa muito rara. Eu ontem ter 3 relatos e vim aqui ter o relato do Gilberto, estatisticamente a chance disso ser verdade é muito alta. E outra coisa, estatisticamente do que foi falado aqui, de recompensa e em relação às coisas que a gente faz, a estatística não vale para um caso. Para um caso, a gente sabe que metade se você jogar a moeda, metade dos casos vai dar cara, metade dos casos vai dar coroa. Mas você pode jogar 10 moedas e dar 10 caras. Eu vou dizer, mas então não é verdade que metade. Estatisticamente, para você fazer o bem e receber o bem para uma pessoa, não vale. Porque estatisticamente a chance é pequena. Para uma pessoa, para 2, para 3, para 8, para 10, como 10 caras. Mas para uma população, como foi falado aqui, como o caso de um grupo grande, isso vale. Então, para um povo, como já foi falado aqui, acho até que o Raul falou, para um povo como um todo, a gente tem exemplos. Um povo que se comporta bem tem estatisticamente o retorno do bem. Então, a estatística, que é uma ciência matemática, né, ela prova que o que está escrito na Torá vale não para 1, não para 10, às vezes não para 50, mas vale para o todo. E, estatisticamente, para um só, a chance de você receber o bem fazendo o bem é maior do que você fazendo o mal. Não quer dizer que você vai receber, porque a estatística não vigora sempre, né? Ela vale para uma amostra grande. É isso. Obrigado, Léo. Obrigado. Janete, alguma mensagem assim final que te ocorre sobre alguma coisa assim? Bom, é sempre um prazer enorme assim ter a Janete falando e, enfim, dando, conforme eu comecei, a Janete sempre tem bons conselhos, bons pensamentos. Eu sempre escuto muito a Janete, recomendo muitíssimo, sempre. E a gente tem a sorte de ter a Janete com a gente aqui, ativa, das quintas-feiras, se não online, presente. Ele começou a me fazer perguntas, ele tinha uns 16 anos. É isso mesmo. Olha. O grupo do Rafael, eu vou terminar assim, o grupo do Chomer, do Rafael, que Luizinho também fazia parte, quando eles iam lá em casa, inclusive eles batizavam o uísque do José quando não, você botava chá. Aí bom, o único que uma vez na vida, eu estou na morte, chegava para mim e perguntar alguma coisa sobre judaísmo, Tá bom. Gente, então vamos lá. Shabbat Shalom, boa quinta-feira a todos na internet que estão calados, mas acredito que estão sempre aí. Agradecer a presença de vocês todos que estão a todos os lugares. Terezinha, Mauro Landen pode vir aqui, mas não pôde vir hoje. Gustavo, enfim, Israel, Estados Unidos, São Paulo, Rafael, Niterói, todos eles, tá? Meu irmão hoje está aí também. Um abraço. Meu irmão mora em Botafogo, hein? Mas ele... Teve condução.
discussão hoje. Um abraço, André. Saiu.